podcast Guriri Criativo com Mecenas e Oscar Ferreira. Um debate sobre artes e tecnologias, falando agora sobre política cultural. Oscar, vem à mente assim quando falamos de artes e tecnologias e política cultural? Olá, gente. Política cultural é um negócio complicado porque ela influencia diretamente no destino das cidades. Por quê? Porque é diferente, claro que é diferente do calçamento, é diferente do esgoto, mas a política cultural ela toca na sensibilidade humana. Ela oportuniza a descoberta de valores que a gente jamais imaginou ou poderia imaginar que está perto dele. Então, a política cultural, ela tem um condão de dar um start, de fazer com que os mortos se levantem, os invisíveis apareçam. É claro que para isso é preciso qualificar. Eu não estou falando de política cultural do governo federal, nem estou falando de política cultural do governo estadual. Estou falando de políticas gerais e especificamente as políticas municipais. É onde o indivíduo está. É onde o indivíduo vive. É onde o indivíduo tem as suas necessidades e carrega os seus sonhos e suas frustrações. Tá? Então, a política cultural ela é tão digna quanto a política de educação, quanto a política de saneamento básico, quanto a política de saúde, porque ela está tocando na alma das pessoas, está tocando na sensibilidade, formando pessoas ou abrindo espaço para formar pessoas mais sensíveis. E a política cultural não é só dar dinheiro em edital, não é só fazer com que o cara escreva um projeto, ainda fique na expectativa de ser ou não aprovado, nessa ansiedade. Não é aprovado, você imagina a frustração. Eu brinco muito com a questão do Pequeno Príncipe com a política cultural, quando eu vou fazer um projeto, que eu estou na ansiedade de receber o resultado, eu digo assim, é que nem aquela história do Pequeno Príncipe, que eu marco encontro com um cara meio-dia, com a pessoa meio-dia. Então, desde 9 horas da manhã, eu já estou naquela ansiedade, né? Então, isso pode me estressar, isso pode me machucar, isso pode me desestimular, isso pode me afastar. E também pode me aproximar, porque se eu ganho, óbvio, né? Oh, que maravilha, pá. Mas não é fácil, não. A concorrência é muito grande, o artista está sempre de pires na mão. Sempre esteve e sempre vai estar. Porque as políticas públicas, elas são assistencialistas. Elas não são políticas de fomento. Política de fomento é você aparelhar um teatro, é você construir um teatro, um cinema, uma galeria de artes, um cineclube. Isso é oportunizar que a produção circule. Eu tenho um espetáculo, estou montando um espetáculo aqui, de câmara, com 2 atores. Mas também estou pensando em que é pequenininho e cabe em qualquer lugar. É diferente na nossa época, que a gente montava o espetáculo com 15, 20, 30 pessoas, com banda. Era uma loucura, uma coisa maravilhosa. E tinha espaço. A política em São Mateus, especificamente, a destruição. E aí eu culpo muito uma entidade que existiu aqui em São Mateus, chamada CCP, Centro Cultural Porto de São Mateus, que abrigava diversos ativistas não artistas que comandavam, que estavam na frente daquele treco todo ali, comandando o Festival Nacional de Teatro. Eximindo alguns, é óbvio, né? Mas a maioria só tinha olho grande na questão da grana que entrava na bilheteria, na festa que ia fazer à noite, na droga e na cachaça, na cerveja, no sexo, enfim, menos na arte. E felizmente, apesar disso, esse festival durou 22 anos. Curitiba, como você mesmo estava destacando, começou mais ou menos junto,
e hoje já está numa altitude internacional. Guaçuí, com o Festival de Teatro Guaçuí, começou depois, muito depois. Hoje em dia se consolida como talvez um dos principais eventos do interior, de interiorização do teatro. Enfim, algumas cidades que resistem ao descaso e continuam promovendo festivais, encontros, as resistências das federações de teatro que foram demolidas, foram destruídas. Aqui a gente tinha uma federação muito atuante, era a Federação Capixaba de Teatro, que eu fui até presidente durante um período. A gente tinha o FBTA, Festival Brasileiro de Teatro, que congregava toda a produção alternativa do Brasil. A última vez que teve foi no Rio Grande do Sul e já tem mais de 10 anos que não acontece. Enfim, muito descaso, e também, Mecenas, é até difícil ficar falando isso, muita desunião do artista. O artista, ele tem que entender que a veia egóica dele é só na cena, porque é a satisfação depois de receber palmas. Esse é o momento egóico do artista, receber os aplausos. Fora disso, não existe esse ego do artista competitivo, porque é o caminho errado. Tá? O que existe, o que deveria existir é essa integração, é o guriri criativo a ser, claro que com Mecenas é o profissional, é o cara, é o comandante, é o cara que vai a fazer articulação, é o cara que tem que ganhar também, óbvio, assim eu tenho que ganhar também. Então esse guriri criativo, integrando, oferecendo mercado, oferecendo produção cultural para a cidade, é uma política cultural extremamente saudável. É diferente de um rabicó qualquer desse, está sentado lá numa cadeira de secretário, e o artista, quando eu ouvi, companheiro, agora eu vou te segredar, quando você chegou a ser secretário de Cultura aqui em São Mateus, e eu disse assim, Mecenas, não é nem daqui, vai sentar na cadeira, vai ganhar aquele dinheiro, não vai fazer porra nenhuma. Pô, olha só a mentalidade do cara, rapaz. Eu tenho que juntar a força com o Mecenas, eu tenho que juntar a força com o cara que está lá sentado, Mas o cara que está lá sentado tem que ter a sensibilidade, de perceber que ele é um agente público. O que você fez, não suportou porque não aguentou, teve que saiu por causa da sua dignidade, da sua hombridade, da sua qualidade de artista. Porque ficar sofrendo sem pactuar com um prefeito ou com seja lá quem for, para que não aconteça nada, para fingir que está fazendo alguma coisa, é muito ruim isso, E assim, aqui a gente tem muita política do pão e circo. São Mateus é a política do pão e circo. Episódios lamentáveis e desastrosos aconteceram aqui e continuam acontecendo, como o caso da Casa do Artesão, que era capitaneado, que foi sempre estimulado pela Associação de Moradores da Corda Guriri, e por um grupo de artesãos, e aí veio alguns artistas e seus falsos artesãos de extrema direita, vieram, cooptaram o prefeito e acabaram com o projeto Casa do Artesão, agora é Espaço do Artesão, circunscrito a meia dúzia de pessoas. Onde é que está a oportunidade nisso? Que política cultural é essa? É a política do pão e circo, é a política do meu amigo, é a política do cara que me dá alguma coisa, eu vou trocar coisa. Essa é a política que a gente vê na cidade. E a gente tem exemplos aí, por exemplo, como o Guaramiranga, como o Tiradentes, onde os artistas assumiram uma parte do poder e transformaram a cidade, cara. Sem ego. Sem ego. Isso é que é interessante. Então, assim, infelizmente, São Mateus tem muito ego, tem muito duelo de egos, muito eu sou dono, tem muito cacique, tá? E eu mesmo, às vezes, sou considerado como um cacique, mas eu sou um cacique de direito, porque a minha vivência, assim como você é um cacique de direito, porque a tua vivência construiu isso. Isso não pode ser passado por cima, isso não pode ser desrespeitado, isso tem que ser valorizado, cara. Aí tem diversos artistas aqui, por exemplo, é o Euclides Rampinelli, é Enéas Anelato, é Armando Mecenas, é Oscar Ferreira, é Cidanex, é Bebe Bonomo, é Jonas Bonomo, é Luiz Costa, é Datan Coelho. Esses camaradas precisavam ter nome de rua, vivo, dane-se. Esses camaradas têm que ser aplaudidos, porque essa é a resistência.
humana de verdade, sem precisar de religião, sem precisar de cachaça, sem precisar de droga alguma, porque a essência do artista é estar sóbrio, é entender o mundo pela sua inspiração. Eu não preciso de ter nada além disso. Isso já é uma droga maravilhosa, porque isso está abrindo o meu coração, está abrindo o meu espírito. E assim, é óbvio que é muito difícil, a gente está à mercê da gestão política, da gestão pública. Projeto Guriri Criativo, realizado com recursos do Funcultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo.